Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e dando continuidade aos nossos estudos, vamos para a pergunta 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Pergunta 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente, para a maioria de seus habitantes cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Pergunta 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, algumas das quais dispõem desta faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Pergunta 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. E tem um complemento. Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Pergunta 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Pergunta 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial, que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. E Allan Kardec faz um complemento. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Pergunta 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural, e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam como são, que são como eles. Pergunta 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Aí tem um complemento. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que num mesmo indivíduo existem todos os graus ou em alguns somente. Então, né, o que é trazido para a gente aqui, né? A segunda vista é a união ali do que a gente estudou, né, de sonho, sonambulismo, né? Mas é o espírito com liberdade, tá? Por que o espírito com liberdade? Porque o corpo
não precisa estar adormecido para ele ter acesso ao mundo espiritual. Então, é uma visão espiritual de forma consciente, tá? Muitos espíritos ali mais evoluídos e médiuns mais já treinados, né, conseguem ter controle sobre isso, tá? Como é esse controle, né? Ele consegue ter a visão do mundo espiritual, consegue ter a comunicação, mas não de forma plena, porque ainda a matéria inibe parte das faculdades, né? Que essa dupla vista que ele chama permite, né? Então, essa dupla vista é uma faculdade, na maioria das vezes, espontânea, tá bem? É difícil alguém desenvolver isso. E ele até cita, os espíritos até citam aqui pra gente, que muitas famílias têm essa faculdade, né? Então, às vezes a gente vê famílias que têm lá uma mãe, a avó, o filho, todos com visão espiritual, né? Por quê? Porque já é uma série de espíritos que possuem essa faculdade, eles acabam ficando ali, é até uma hereditariedade do espírito nessa faculdade. Então, eles já nascem ali com essa faculdade. Mas o que faz desenvolver melhor aí a faculdade da dupla vista, né? É o trabalho, tá? Então, o trabalho, o estudo, ele acaba tirando o véu ali da matéria que encobre muitas informações e a utilidade dessa faculdade ali que o espírito possui, tá? Então, o esforço, o estudo e o trabalho e a prática do bem são as coisas que faz com que o espírito tenha acesso maior a esta faculdade que já é inerente a ele logo que ele encarna, tá bem? Então, por hoje é isso e que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.